É interessante você saber que o passado não muda, mas o seu presente ele pode ser influenciado. É bom que você tenha a plena certeza e convicção de que todos os dias há uma nova chance de um novo começo. Esses homens que nós estamos falando receberam um novo começo, receberam uma nova chance, eles agarraram essa chance. Agarraram E mesmo. realmente viveram de maneira diferente. Que sempre vai ter esse... Não sei, eu inventei uma... Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi E eu sou a Vi. e esse é o nosso quadro Elas, que tem a Rafa ali atrás. Fala oi, Rafa. Oi, Rafa. Elas e eu. Que no caso eu é ela. Tan, tan, taran. E pra quem duvida que a gente toma café, Já meteram um papinho transparente. Hoje tem um café com leitinho. esse aqui é pra quem fala, dar uma quebrada. Ah, não pode ser café, não. É café. Aqui é a prova. É café. Hoje tem café? Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Eu sei que você já passou por isso, que é os recomeços, uma nova chance, o início de alguma coisa que tinha dado errado. E é muito importante que você saiba que nós temos um Deus de recomeços, um Deus de segundas chances. E a verdade é que todas as pessoas que se converteram até hoje receberam uma segunda chance. Então você, eu, a Rafa, minha mãe, todos nós recebemos uma segunda chance. Mas é muito bom você saber que nem sempre nós vamos ter uma nova chance, porque muitas vezes nós traímos a confiança de alguém ou decepcionamos alguém. Em alguns casos Exatamente. Nós acabamos de falar que nós temos um Deus de recomeços, claro, mas existem coisas que nós fazemos que não tem volta, sabia disso? Por exemplo, uma vez fizeram uma entrevista com aquele presidente, o José Sarney, e perguntaram para ele, no seu governo, o que você gostaria de não ter feito? Ele falou, eu não gostaria de ter instituído a lei do Cruzado 2. Ele fala que preferia ter cortado uma das suas mãos, olha só. Isso é algo que não tem mais como ele voltar atrás. Fez, tá feito, foi ruim pro país, foi ruim pro país. Ele não teve uma segunda chance nesse caso. É interessante você saber que o passado não muda, mas o seu presente ele pode ser influenciado. E como a Vitória já falou que nós temos um Deus de novos começos, e isso se prova na vinda de Cristo Jesus, é bom que você tenha a plena certeza e convicção de que todos os dias há uma nova chance de um novo começo. E o que eu amo sobre o Evangelho e sobre a nossa caminhada cristã é que nós nos convertemos e nós temos ali já um novo começo, uma nova chance de viver de maneira diferente. Mas Deus, ele dá um novo começo para todas as áreas da nossa vida a partir do momento que a gente começa a caminhar com ele. Então, se você é uma pessoa casada e você se converteu, você vai ter uma nova chance no seu casamento, um novo começo, você vai ter um novo começo na sua área profissional, em todas as áreas, o Senhor vai nos abençoando e nos dando novos começos. É verdade, mas olha, uma coisa que é muito bom saber, nem tudo é flores, viu, gente? Porque É, às vezes não. um novo começo requer uma nova postura. Por que você está recomeçando? Porque muitas vezes algo não deu certo. Porque o que tá bom, a gente não mexe no time que tá ganhando, não é isso? E olha só, nós temos um Deus que não pensa como nós. Aliás, os seus pensamentos, a Bíblia diz que são muito mais altos. Nós temos um Deus que não vê como você e eu vemos. Por quê? Lembra quando Samuel foi na casa de Jessé? Sim, Deus disse para Samuel, você vê como o homem vê, eu não vejo como o homem vê. Eu vi o coração dele e o rejeitei. Mas uma coisa muito importante, para que esse relacionamento de uma nova chance dê certo, alguém precisa mudar. Duas pessoas diferentes não caminham juntas por muito tempo sem que uma influencie a outra. No caso, não será Deus que vai mudar por conta de você. Exato. No sentido, na nossa caminhada com Deus, não é Deus que vai mudar. Então, quem muda, Nós vamos mudar. pelo amor de Deus, gente. Não adianta querer ficar do jeito que tá, não adianta. Nós vamos começar falando de um personagem que ele chama-se Jonas. É muito interessante, a Bíblia diz que Deus falou para ele, Jonas, dispõe-te e vá até a cidade de Nínive e prega contra ela. E ele se dispôs mesmo. Só que ele se dispôs aí contra o que Deus falou para ele. Ele se dispôs para fugir, ele se dispôs para ir para a direção oposta, pro outro lado.
Mas nós sabemos que depois de tudo aquilo que aconteceu, ele foi jogado no mar, foi engolido por um grande peixe. Nós sabemos que quando ele ora, o Senhor dá uma nova chance para Jonas. E ele foi pregar e presenciou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Sim, sim. Jonas teve uma segunda chance cheia de misericórdia, cheia de graça. É o quê? Cheia de quê? Cheia de misericórdia, cheia de graça, como só o nosso Deus pode dar. Tem também a história de Davi, que pecou várias vezes, errou, né, Vitória? Eu amo Davi, e eu amo a história de Davi justamente porque nós vemos os erros de Davi. Porque nós vemos que Davi é um homem chamado, o homem segundo o coração de Deus, e ele pecou. Como nós pecamos, como nós erramos, apesar de que nós lutamos contra isso todos os dias, nós erramos. E quando nós vemos Davi se arrependendo e tendo uma nova chance com Deus, e apesar do pecado ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque em seu coração ele continuou amando a Deus e se arrependendo do seu pecado, isso dá esperança pra gente, não é? Sim, de tipo, eu ainda dou um caldo, sabe assim? E você sabe que é interessante que a genealogia de Jesus vem da descendência de Davi. Tanto é que Jesus é chamado algumas vezes de filho de Davi. Então nós vemos que Deus realmente deu nova chance para Davi, ele teve novos começos e ele aproveitou os novos começos que Deus deu para ele. E o interessante desses dois homens que nós acabamos de falar, Jonas e Davi, são dois homens que tiveram um novo começo depois de terem desobedecido a Deus. Jonas foi para a direção oposta, Davi adulterou, também desobedeceu às ordenanças do Senhor para a vida dele, e eles tiveram um novo recomeço por um detalhe muito importante, eles se arrependeram. Então é importante a gente entender que o novo começo vem, e Deus tem um novo começo preparado para cada um de nós, mas ele chega depois do arrependimento. Sim. Depois que você entende que você tá no fim das coisas, tá no fundo do poço. Aí então você procura Deus e Deus fala que está o seu novo começo. Porque você só recomeça algo que acabou, não é? Sim, e algo que não deu certo. No caminho que... Outra coisa que eu acho muito interessante e vale a pena a gente comentar é aquela mulher pega em adultério. Verdade. Ela estava para ser apedrejada. E o próprio Jesus disse para ela, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E eles começaram a ir embora e jogar as suas pedras. Você sabe que Jesus podia ter dado uma pedrada nessa mulher, porque ele não tinha pecado. Podia. Mas ele escolheu dar um recomeço para ela. E tem também Raabe, a prostituta Raabe, que ela também teve um recomeço, muito interessante a história dela, e da genealogia dela é que vem Jesus. Olha só. Os novos começos, gente, muitas vezes você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Mas esses novos começos que nós estamos falando aqui foram todos dados para as pessoas que não quiseram permanecer como estavam. Não permaneceram, é verdade. Existe uma frase muito conhecida hoje em dia: Jesus me aceita como sou, ele me ama como eu sou, e de fato, ele te aceita como você é, mas ele nunca vai te deixar do jeito que você está. Nunca. A caminhada com Cristo é mudança diária. Verdade. E tem também a história de Pedro. Eu acho fantástica a história dele. Pedro mente, ele nega Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que quando o galo canta, ele chora amargamente. Olha que tristeza, se arrependeu, né? A gente lê, a gente observa que ele olhava o olhar de Cristo, parece que estava assim, por que você está fazendo isso? Só por um olhar. E depois, quando Cristo, ele morre, depois o anjo diz para as mulheres que foram ao túmulo, digam aos discípulos e a Pedro. Gente, quando ele recebeu essa notícia, eu queria estar lá para ver a cara de Pedro, como se dizendo, ele ainda me ama. Então, ali, Deus mostra uma nova chance para Pedro. E quem se torna Pedro? Ele se torna o pai da igreja. Exatamente. Ele se torna o líder dos apóstolos e ele escreveu 2 cartas no Novo Testamento, 1 Pedro, 2 Pedro. Então, nós vemos que Pedro foi muito usado por Deus. Esses homens que nós estamos falando receberam um novo começo, receberam uma nova chance, eles agarraram essa chance. Agarraram mesmo. E realmente viveram de maneira diferente. Jonas pregou a Nínive. E Pedro, como a minha mãe já disse, ele realmente recebeu a nova chance quando Jesus disse para ele, apacenta minhas ovelhas, e ele apacentou. Ele cuidou realmente da igreja, ele realmente cumpriu o que Jesus pediu para ele, aproveitou a segunda chance que ele recebeu. Mas vale lembrar que nem tudo é flores, como a gente já falou. O fato de muitas vezes a gente pisar na bola com alguém,
a gente cai em descrédito. Mas nós temos um Deus que quando nós pedimos perdão para Ele, novamente você começa a ter crédito com Ele. E Ele fala assim, olha, como você tem crédito comigo, eu tô parafraseando, claro, pode usar meu nome aí. Usa o meu nome para tudo que você for fazer. A gente não dá o nosso nome para qualquer pessoa, ainda mais uma pessoa que fala que mudou, né? A gente primeiro quer ver o andamento dela. Mas com Deus não é assim. Se a gente fala, eu quero mudar o Senhor, Ele fala assim, muda e usa o meu nome para tudo que você for fazer. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça que em Cristo você tem a oportunidade de um novo começo, de ter uma segunda chance. Aproveita essa chance como esses homens aproveitaram e viva uma nova vida. Se você gostou do vídeo, não esquece de Compartilha, claro. Não deixa de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações e curte esse vídeo pra gente saber se você gostou dele ou não. Por favor, sim. Sim. Pô, legal. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Sem queijo hoje. Não vai falar os negocinhos teus? Que eu tô assim hoje. Ok.